Mais uma doença causada por desoxivírus, para a gente lembrar, a papilomatose, ela é causada pelo HPV, vírus do papiloma em humanos. Sendo, gente, que a papilomatose diz respeito lá à formação de verrugas, certo? Toda verruga, moçada, ela é exatamente de origem viral. Existem vários e vários tipos de HPV, centenas de tipos de HPV. Entretanto, gente, os que nos interessam nesse momento são aqueles que vão causar verrugas genitais. Essas verrugas genitais são chamadas pelo nome de condiloma acuminado. Condiloma acuminado, gente, também tem lá o apelido de crista de galo. Ô Landim, por que esse apelido de crista de galo? Por causa da aparência que as verrugas vão ter, né? Então as verrugas vão ter lá uma aparência, moçada, semelhante não em cor, mas semelhante lá em textura, né? A crista da galinha, a crista do galo, né? Sendo que essas verrugas genitais, condiloma acuminado, crista de galo, elas podem acabar evoluindo para casos de câncer. No caso dos homens, câncer de glande peniana, câncer de cabeça de pênis. Ah, Landinho, por que o câncer de glande peniana, o câncer de cabeça de pênis, ele não é tão famoso assim? Ah, porque ele não é tão comum assim. Ele não é tão comum, né, moçada? Porque o homem consegue ver a glande peniana dele. Até na aula de sistema reprodutor a gente estava comentando, né, que em cima da glande tem aquela pelezinha prepúcio que protege lá a glande. Daí os meninos que são circuncisados, né, que são fimosados, né, o prepúcio foi removido e a glande fica exposta o tempo inteiro, nesse aspecto ótimo, né? Porque o cara consegue ver a glande o tempo todo, ele já vai ver se aparecer uma verruguinha, né? Espero eu vá lá no médico para poder ver o que é que acontece. Mas nos meninos que não são circuncidados, que não são fimosados, que eles têm um prepúcio, na hora do banho, não esqueça de baixar o prepúcio, expor a glande, para, além de higienizar aquilo direitinho, fazer uma inspeção visual. Ver se de repente tem uma verruga. Se tiver a verruga, quanto mais cedo você for no médico, né, lidar com a verruga, menor a probabilidade de evoluir para um quadro de câncer. Então, nos homens, o câncer de glande peniana existe, mas não é tão frequente, porque o homem consegue ver a glande dele para ver logo a verruga, espero eu, antes que ela vire um câncer. Mas nas mulheres, né, moçada, o câncer de colo uterino, aí a parada vai ser diferente. Porque a mulher não tem acesso visual ao colo do útero dela. Como a mulher não tem acesso visual ao colo do útero, ela não sabe que tem uma verruga lá, ela não sabe que aquilo ali está evoluindo para um quadro de câncer, fica mais difícil você descobrir a verruga antes que acabe se transformando num câncer, né? Então, nos homens, câncer de cabeça de pênis, nas mulheres, câncer de colo de útero, né? Câncer cervical é outro nome que a gente usa. Como é que é a transmissão desses HPVs que causam as verrugas genitais, que causam o condiloma acuminado? Transmissão, né, moçada? Vai ser por via sexual, aí nesse caso, né? Então, transmissão, né, sexual. Pode acontecer, gente, através do contato da região genital com objetos contaminados, né? Então, teoricamente, sanitários, né? Toalhas, roupas íntimas e etc e tal, mas isso aqui é bem raro, tá? O mais comum de acontecer é exatamente o contato sexual, mas raramente pode acontecer, né, região genital com objetos contaminados, sanitários, né, toalhas, roupas íntimas e etc e tal. Né? Os sintomas, bom, na maioria dos casos, né, moçada, na maioria das pessoas, assintomático. Então, há estimativas de que talvez 25% das pessoas que já mantiveram relação sexual em algum momento da vida, né, das pessoas adultas, né, sexualmente ativa, tenham HPV. 25%, né, gente? É muita gente. 1/4 das pessoas adultas tem HPV e não vão manifestar nada, né? Em algumas pessoas, aí sim, você acaba desenvolvendo as verrugas, ocorre lá condiloma acuminado
e em algumas outras pessoas mais azaradas ainda, pode evoluir para o quadro de câncer. Câncer de colo de útero, câncer de cabeça de pênis. Então, na maioria das pessoas assintomáticas, em algumas pessoas condiloma acuminado, em algumas pessoas azaradas, evolui lá para os quadros de câncer. Né? Má higienização da região genital facilita a instalação do HPV. Tanto é que quando a gente fala em prevenção contra o HPV, se é sexual, ora, preservativo, redução do número de parceiros, lembrando, de novo, 5 por ano. Quem já pegou 5 pessoas esse ano, só no que vem agora. Você tem, moçada, lá, redução do número de parceiros, higienização da região genital. Então, higienizar a região genital, né? Por isso, no caso dos rapazes, né? Baixar o prepúcio, expor a glande, higienizar bem, evita que você tenha, moçada, lá, né, o HPV. Nas meninas, higienização da região vaginal ajuda a evitar que você desenvolva o HPV. E pessoas, a gente lembra lá da vacinação. Quando a gente fala em vacinação contra HPV, eu lembro pessoas que a vacina é distribuída gratuitamente, ela está oferecida lá no Sistema Único de Saúde, né, pelo Sistema Público de Saúde, para meninas e meninos. Lembrem que afeta também os rapazes entre 9 e 13 anos de idade. Landinho, por que entre 9 e 13 anos de idade? A moçada, porque é o início da puberdade. Exatamente o período de maturidade sexual, de maturação sexual, logo antes do início da vida sexual. Né? Depois, moçada, que a pessoa atinge a maturidade sexual, né? Depois dos 9 e 13 anos de idade, nos anos seguintes, ela deve iniciar a vida sexual dela. E eu quero vacinar contra o HPV, né, antes de iniciar a vida sexual. Por quê? Porque se ela já iniciou a vida sexual dela, ela já tem 25% de chances de ter contraído o HPV. Então eu quero vacinar antes de iniciar a vida sexual, né, para que não tenha lá esse perigo desses 25%, pelo menos. Mas eu quero que você vacine o mais perto possível de iniciar a vida sexual. Imagine, por exemplo, que não faz sentido vacinar uma criança de 1 ano de idade contra o HPV. Lembra que as vacinas duram mais ou menos 10 anos? Se eu vacinar uma criança de 1 ano de idade, né, a vacina com 10, 11 anos de idade está perdendo a validade. Com 10, 11 anos de idade, a criança não vai ter tido relações sexuais ainda, então a vacinação foi completamente inútil. Então eu quero que vacine antes de iniciar a vida sexual, logo antes de iniciar a vida sexual. Né? Nesse caso, bem no iniciozinho lá da puberdade, depois disso a vida sexual ela deve estar começando. Né? Essa vacinação ela é gratuita, meninas e meninos entre 9 e 13 anos de idade. Ô Landim, eu não tenho 13 anos, eu tenho, sei lá, 20 anos de idade. Faz sentido me vacinar contra HPV? Faz sentido você se vacinar contra HPV. Pode ser que você já tenha entrado em contato com HPV, mas pode ser que não. Se você não tiver entrado em contato, a vacina, nesse caso lá, vai te proteger. Só não é gratuita, tá? Então ela é oferecida pelo SUS, né, para pessoas nessa idade. Fora dessa faixa etária, você tem que procurar uma clínica particular de vacinação para poder se vacinar, né, gratuitamente, só nessa faixa etária. Inclusive a história de você, mesmo fora dessa faixa etária, mesmo já tendo entrado em contato com HPV antes, você se vacinar, faz sentido? Porque tem vários tipos de HPV e tem vários tipos de vacina. Você tem, por exemplo, moçada lá, 2 vacinas principais contra HPV. Você tem a vacina bivalente. A vacina bivalente vai ser contra os HPVs 16 e 18, que juntos, moçada, são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. O que quer dizer que mesmo que você já tenha mantido a relação sexual, se você se vacinar com a bivalente, talvez você tenha um HPV 16, mas não tenha um 18. Então, de qualquer maneira, a vacina vai ser útil. Né? Você tem lá a vacina quadrivalente, que ela vai cobrir, moçada, lá, os vírus HPV 6, 11, 16 e 18, os 4 tipos mais importantes que juntos vão causar
90% dos casos de câncer de colo de útero. Né? Claro que a quadrivalente ela é mais bacana do que a bivalente, né? Ela oferece uma proteção maior. Ainda assim, a proteção não é completa, porque não tem só esses 4 tipos de HPV. Tem outros que podem causar condiloma acuminado e câncer de colo de útero. Né? Lembrando que a vacina é gratuita nessa faixa de idade. Fora dessa faixa de idade, a vacina até que é útil. Mas já não é tão importante assim, já não é tão útil assim. Provavelmente a pessoa já se expôs ao HPV e a vacina, nesse caso, tem que ser paga, né? Só em clínicas particulares de vacinação. Uma última lembrança é que quanto mais cedo você detectar as verrugas de HPV, maior a probabilidade de você conseguir destruir a verruga antes que ela evolua para um quadro de câncer. Daí a gente lembra das aulas de sistema reprodutor, do exame Papa Nicolau, que é exatamente o exame ginecológico, exatamente para poder verificar a presença de condiloma acuminado. De condiloma acuminado, da verruga e, gente, câncer de colo de útero. Lembrando que esse exame só faz sentido em mulheres que têm vida sexual ativa. Se a menina nunca fez coisas na vida dela, ela não se expôs ao HPV, não faz sentido fazer esse exame. Mas a partir do momento que a menina entra lá, passa a ter uma vida sexual ativa, recomendado que ela visite o ginecologista periodicamente, né? A gente comentando lá que tem aquele aparelho bico de pato, espéculo, introduzido na vagina, abre para o médico poder ver o colo do útero, ver se tem as verrugas. Se tiver as verrugas, elas devem ser destruídas. Normalmente elas são cauterizadas, queimadas com ácido. Além de você destruir as verrugas, aquela citologia esfoliativa. Você vai colocar uma espátula, raspar o colo do útero para coletar células da verruga e levar para o microscópio. Citologia esfoliativa. Né? Espátula, raspa o colo do útero, coleta células e leva para o microscópio para fazer uma biópsia. E essa biópsia vai dizer se é câncer ou não, para a partir de então fazer os tratamentos apropriados, se for, Deus me livre lá, um caso de câncer de colo de útero.